Começando aqui uma nova série no canal para falar sobre The Last of Us, nova série da HBO, baseada no game aí de enorme sucesso. Sim, meus amigos, a partir de agora eu vou trazer toda semana aqui minha análise, reflexões, pensamentos sobre The Last of Us, série aí que já estava sendo muito aclamada, né, antes mesmo da sua estreia. Mas antes de entrar aqui no papo sobre o primeiro episódio de The Last of Us, eu gostaria de deixar um recado para você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo sobre The Last of Us, gosta desse papo sobre séries, sobre filmes, sobre audiovisual aí em geral. Inscreva-se aí no meu canal, pois dessa maneira você não perde nenhum conteúdo sobre The Last of Us ou sobre outras séries que eu falo aqui no canal. Enfim, e você também me ajuda bastante, é rápido, é fácil, é só clicar no botão inscreva-se ali embaixo, beleza? Bom avisar também que nesse vídeo teremos spoilers desse primeiro episódio de The Last of Us, tá bom? Bom, eu tava muito ansioso pela série aí, como um grande entusiasta do jogo, eu tava muito curioso aí para saber como é que eles iam colocar na tela aquele que é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Diga-se de passagem, eu peguei o primeiro The Last of Us para jogar novamente essa semana, justamente para ficar com tudo do jogo meio fresco de novo na minha cabeça. Eu não sei se foi uma boa ideia, né? Não sei se eu devia assistir limpo, vamos dizer assim, a série, mas eu acredito que dessa maneira eu vou conseguir fazer umas comparações aí em tempo real do jogo com a série e acredito que a análise vai ficar melhor. Bom, e o que podemos dizer é que esse começo de série é bem fiel ao que é o jogo. Achei interessante que tem uma pequena coisa ou outra levemente diferente, né? Quase que para enganar quem jogou. Como, por exemplo, tem aquela cena em que eles estão fugindo de carro ali, né? Estão fugindo na caminhonete, o Joe, o tio Tommy e a Sarah. E aí a gente sabe que aquela cena termina com o carro capotando, né? E no jogo esse capote acontece depois de bater num outro carro. Aí tem um momento em que um carro vem e você fala, agora vai, né? Mas aí ele quase bate. Bom, aí depois chega o avião, cai o avião, e aí o carro capota, só que de uma outra maneira, né? Eu gostei também que deram uma vida aí, se é que podemos dizer assim, para os vizinhos, né? Colocando a Sarah como uma pessoa ali aparentemente próxima deles, inclusive ela entra na casa deles ali para ver o que estava acontecendo, né? São pequenas coisas que fazem sentido ter feito uma série disso aqui e a gente vai falar mais delas em breve. Bom, a série começa nos anos 60, né, num programa de TV ali, onde alguns especialistas estão debatendo os riscos de pandemias globais. E é interessante notar que ali ele precisa dar a explicação, né, do que significa a palavra pandemia, afinal de contas estamos falando aí dos anos 60, muito antes do que a gente viveu ou tá vivendo ainda, na verdade, né? Essa cena foi um começo genial aí, porque ela já chegou dando um ataque de ansiedade no telespectador, mas ao mesmo tempo ela também ajuda a entender algumas coisas que virão pela frente. Como, por exemplo, as propriedades do fungo, e que ele se apropriando de um corpo ali pode ser algo muito perigoso, como a gente vê com as formigas, né? Quando o fungo ali toma conta e elas ficam ali enlouquecidas, soltando esporos para juntar mais ainda. Um dos especialistas ali não está preocupado com uma pandemia de vírus, né, como a que a gente está vivendo agora, porque ele diz que, assim como numa guerra, milhões de pessoas morrem, mas no fim a gente sempre vence. A preocupação dele é com o fungo, pois nesse cenário, segundo as palavras dele, nós perdemos. E aí o programa corta para o comercial e temos a abertura da série. Corta para algumas décadas depois e estamos em 2003, que é quando temos ali os últimos suspiros do mundo como o conhecemos antes da pandemia. Conhecemos Joe e Sarah, né, pai e filha ali, que estão tomando tranquilamente seu café da manhã sem saber que aquele seria o último café da manhã dentro da normalidade. A Sarah ela vai lá consertar o relógio do Joe para dar de presente de aniversário para ele. E esse é um outro momento em que expandir aí o mundo do jogo funciona muito bem. No jogo você não tem essa cena dela indo consertar o relógio, né? Você só tem ela ali já dando o relógio de presente para ele. Mas colocando ela para dar esse passeio na cidade momentos antes da explosão da pandemia também nos ajuda a situar ali o que está acontecendo, né? Com umas pequenas dicas ali, como por exemplo, o carro de bombeiros passando em alta velocidade ali atrás, ou a mulher do relojoeiro pedindo para Sarah sair da loja desesperadamente ali porque eles vão fechar. Bom, já de volta em casa, o Joe precisa sair enquanto a Sarah está dormindo. E quando ela acorda,
ela acorda com as explosões, né? Ela acorda com o barulho ali, percebe que tem algo acontecendo e vê que o pai dela não tá em casa. O cão dos vizinhos bate na janela, né? Ela vê que o cão ali tá agindo de forma meio esquisita e o que ela faz? Ah, é claro, ela vai na casa deles investigar. E lá, o que ela encontra? Ela encontra muito sangue, enquanto a velha lá, que ficava na cadeira de rodas e sequer conseguia falar, tá muito louca ali comendo o pescoço de todo mundo. E é nesse momento que o Joe chega a tempo de matar a sua própria vizinha e salvar a sua filha. E aí é que começamos a ver cenas do jogo ganhando uma nova vida, né? Quando o Joe, o tio Tommy e a Sarah saem ali de caminhonete, sem saber muito bem para onde ir, né? E aí, obviamente, eles ficam presos naquele mar de carros ali, porque todo mundo teve a mesma ideia. A gente vê tudo nesse momento pelo ponto de vista da Sarah, né? Que é exatamente do jeito em que acontece no jogo, quando ela está no banco de trás e a gente vai vendo ali as coisas que estão acontecendo, como, por exemplo, a casa pegando fogo do lado da estrada, ou então a família pedindo ajuda e o Joe recusando. Enfim, acontece aquela cena sobre a qual eu falei anteriormente, na qual o carro capota e o Joe precisa levar a Sarah no colo para fugir ali dos infectados, até que eles são abordados por um soldado armado. E mesmo com a insistência do Joe ali, né, em dizer que eles não estão doentes, o soldado abre fogo e acaba acertando a Sarah, que morre nos braços ali do Joe. Sim, é uma cena que a gente sabia que estava vindo, né? Mas ela doeu ainda mais do que ela doeu no PlayStation. O Pedro Pascal consegue fazer aquele choro doer forte, né? E o pouco de cena também que a gente viu da Sarah naqueles momentos anteriores também fizeram a gente se apegar. Aqui eu comecei a ver que realmente essa série seria algo impressionante. Bom, aí corta para 20 anos depois e somos apresentados ao novo mundo aí, né? Com uma criança ali chegando na zona de quarentena. Logo descobrimos que ela está infectada e ela toma uma injeção letal. E quem enterra essa criança e taca fogo ali é ninguém mais, ninguém menos do que o Joe, né? Que faz esse trabalho com a frieza de alguém que troca um pneu de carro ou, sei lá, simplesmente limpa uma calçada. A frieza fez ele sobreviver, né? Você não sobrevive num mundo desse se você não tem essa frieza, se você não consegue ser assim. Bom, mas 20 anos se passaram e agora ele é um homem marcado pela vida aí, que passa os dias pegando esses trampos aí meio desgraçados só para sobreviver e passa as noites bebendo para esquecer de tudo. Aí a gente volta para a cena de abertura com aqueles especialistas debatendo sobre a pandemia, né? E vê que isso aqui é muito mais do que apenas um comentário sobre a pandemia que estamos vivendo, mas sim como a gente lidou ou lidará com ela. Se uma pandemia ainda mais cruel como essa da série for uma realidade, é assim que nós vamos lidar com ela? A sociedade nesses 20 anos que se passaram foi remodelada de uma maneira meio brutal, onde não existe muita cor, né? Existe apenas uma ditadura militar ali que controla tudo e se você dá um passo para fora, você é executado. Bom, e voltamos ao Joe. O Tommy, que é o irmão dele, desaparece. O Tommy era um cara que tinha se juntado aos Vagalumes, né, que é o grupo rebelde que combate a ditadura militar que controla tudo aí nesse novo mundo. O Joe não gosta muito disso, né, porque para ele não faz sentido lutar por uma liberdade em um mundo que está destinado ao fim. Mas ainda assim há alguma humanidade, né? E o irmão dele manda mensagens todo dia pro Joe só para provar que está vivo. Porém, um dia essas mensagens param de chegar e aí o Joe acha que tá na hora de ir atrás dele. O Tom é uma das poucas pessoas pelas quais o Joe se importa nesse novo mundo. Ele é um homem também sem muito a perder, então ele decide ir e ele faz isso ao lado da Tess, né, que também é uma das outras poucas pessoas pelas quais o Joe se importa. E nisso surge a Ellie, né, a Ellie que está sendo prisioneira ali dos Vagalumes e logo a gente descobre o motivo. Ela foi mordida ali por um infectado e ela não se transformou em um deles. Portanto, eles acham que ela é a cura. Isso surge como uma coisa muito mais bombástica no jogo, né? Eu achei que aqui na série isso daí passou um pouco rápido demais. Talvez pensando em quem está assistindo a série já jogou o game, né? Mas isso é um ponto fundamental da história que eu achei que merecia ser um pouco mais explosivo, assim. Bom, e para unir o útil ao agradável, o Joe recebe a missão de levar a Ellie até um grupo de cientistas vagalumes
que acreditam que estudando ela podem descobrir a cura aí. O Joel ainda não sabe disso, né? Ainda não sabe que ela foi infectada, ele vai descobrir isso no meio do caminho quando eles são abordados ali pelo soldado pro qual ele trafica drogas. Ali naquele momento o detector de infecção ele fica vermelho, né? Sinal de que a Ellie está infectada, e aí é nesse momento que ela precisa se explicar. Rola um ataque ali, o Joel precisa matar o soldado, mas depois quando ela explica ali pra ele a situação, eu achei que ele aceitou muito de boa, muito mais de boa do que no jogo. Mas em relação às atuações, eu gostei muito mesmo das principais aí. O Pedro Pascal como Joel tá muito bem, né? Ele já tem essa cara de homem sofrido aí, necessária para fazer o Joel. Além disso, ele tem o carisma suficiente para fazer a gente se conectar com ele, né? Uma vez que uma série é muito diferente de um jogo. No jogo a gente é parte daquilo, né? Você controla as ações do Joel e a gente se conecta com ele ali de uma outra maneira. Aqui não, a conexão é feita de outra maneira, né? Você apenas assiste, mas ele faz isso muito bem. A Bella Ramsey como Ellie, né? Muita gente vai lembrar dela de Game of Thrones. Ela não chega a aparecer tanto nesse episódio, né? Ela demora para encontrar o Joel ali num episódio longo, né, de 1h20 de duração, mas as poucas cenas em que ela apareceu, eu gostei. Ela mostra o humor e o sarcasmo da Ellie do jogo, né, logo na primeira cena ali, no primeiro contato que a gente tem com ela, quando ela tem que contar de 1 a 10. A Anna Torv, que muita gente vai lembrar também de Mindhunter, como Tess, também muito bem aí. E também queria destacar a Nico Parker, né, que faz a Sarah, filha do Joel, que passa muito rapidamente por esse episódio, por essa série, infelizmente. O começo do episódio, que traduz e expande ali o começo do jogo, foi a melhor parte pra mim. No jogo a Sarah passa ainda mais rapidamente, né, demora mais ou menos ali uns 15 minutos para você chegar até a tela inicial. Aqui, até a cena da despedida dela, com certeza passa mais de meia hora aí de episódio. O desenvolvimento dela é mais detalhado, né? Isso faz o público se conectar mais com a personagem. No mais, é um ótimo episódio de abertura que aparentemente era para ter sido 2 episódios, mas eles acharam que um episódio com 2 crianças morrendo e quase nada da Ellie aparecendo não ia fazer o público voltar para um segundo episódio. A série, no fim das contas, é sobre o Joel e a Ellie, então encerrar ali naquele momento do início da jornada deles, acho que foi um bom momento para deixar as coisas quentes ali para a semana que vem. Isso sem dizer na amarração perfeita ali, né, que corta para o rádio do Joel, tocando Never Let Me Down Again, do Depeche Mode, né, uma música dos anos 80, que indica problemas. Muito anos 80, né? Diga-se de passagem. Uma despedida fantástica para um primeiro episódio fantástico. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto e comente. Você gostou desse primeiro episódio de The Last of Us? Você não gostou? Comente aí, eu quero ler a sua opinião, beleza? Não esqueça de se inscrever aí no meu canal. Você quer continuar recebendo conteúdo sobre The Last of Us? Semanalmente eu vou falar aqui sobre os episódios da série. Tem outro conteúdo aí também no meu canal, então inscreva-se aí porque você me ajuda bastante, beleza? Considere também se tornar membro aí do meu canal, tem o botão Seja Membro ali embaixo. Dessa maneira você recebe um conteúdo exclusivo aí e me ajuda bastante também, tá certo? Galera, por enquanto é isso, um grande abraço e tchau!